Nessa aula, a gente vai ver que existe um processo a ser seguido, um processo a ser adotado para a criação de um modelo de processamento de linguagem natural. Nesse processo, a primeira coisa que deve ser feita é a extração e a representação das features que estão contidas no seu conjunto de dados. Certo? Features são as palavras. Você tem um conjunto de dados, um conjunto de textos, né? E esses textos contêm palavras, frases, contêm sentenças, e as features que o modelo de machine learning vai utilizar são essas palavras. Ele vai ser treinado nessas palavras. Só que você não pode, você não deve submeter ao algoritmo símbolos discretos, né? O algoritmo é um conjunto de equações matemáticas, e equações trabalham com números. Então, se você tentar submeter ao algoritmo o texto bruto, não vai funcionar, não vai rolar. Então, você tem que representar matematicamente essas informações para que o algoritmo de machine learning possa trabalhar com essas informações e gerar o seu modelo. Então, essa é a primeira parte. Você precisa extrair e representar os padrões, as features. Essa é uma parte importantíssima. Depois vem a etapa de modelagem. Você vai escolher o algoritmo ideal para o seu caso e você vai treinar, expor esses dados ao algoritmo e vai obter um modelo. Se o seu interesse é colocar o modelo em produção, então vem a parte do deploy. Você vai pegar esse modelo e disponibilizar num servidor via API. Nesse curso a gente vai aprender a como colocar modelos em produção. Então nós vamos passar por essas 3 etapas aqui. Ok, pessoal? Essa representação de features textuais ela pode ser feita de 2 maneiras, 2 formas. Ou utilizando matrizes baseadas em frequências de termos, que é matrizes TF e DF, que eu vou explicar isso agora, ou você pode fazer uso de modelos de linguagem, que são os conhecidos Word Embeddings. A gente vai ver essas 2 formas aqui. Nessa aula, vamos nos ater à criação de matrizes TF e DF. Mas o que seria TF e DF? Term Frequency Inverse Document Frequency. Frequência de termo inverso da frequência do termo no documento. Mas o que é isso? O que seria isso? Então, digamos que no seu conjunto de textos, no seu conjunto de documentos, uma palavra em particular esteja aparecendo com mais frequência do que outras palavras, considerando todos os documentos presentes nesse conjunto de texto que você tem. Então, numa situação como essa palavra específica, essa palavra que aparece muito frequentemente, ela vai acabar ofuscando outras palavras que muitas vezes carregam mais informação útil do que essa palavra que aparece frequentemente. Então, essa palavra acaba tendo mais importância, ficando mais evidente para o algoritmo do que as outras palavras. E nesse contexto de processamento de linguagem natural, classificação de textos, por exemplo, isso não é bom. Não é bom que isso aconteça. Porque o algoritmo de machine learning vai acabar subestimando a importância das outras palavras. E não é isso que a gente quer. Então o TF-DF vai minimizar o impacto que essas palavras que aparecem muito frequentemente causam, ofuscando outras palavras que são igualmente importantes. Então ele promove um equilíbrio aí. Basicamente o TF-DF relaciona a frequência de um termo num documento com a frequência inversa desse termo em todos os documentos presentes no seu conjunto de dados. Certo? Então, a frequência do termo, que é term frequency, é simplesmente a frequência com que uma palavra específica aparece, por exemplo, numa dada frase. Então, basicamente, o term frequency captura a importância de uma palavra numa sentença, né, independentemente do tamanho dessa sentença ou dessa frase, da qual aquele termo faça parte. Para que a gente entenda um pouco melhor a importância do TF-DF, vamos citar aqui um exemplo. Digamos que a gente tenha uma palavra cuja frequência é 8, ou seja, ela aparece 8 vezes numa frase
cujo tamanho seja 20. E digamos que a gente tenha essa mesma palavra de frequência 8, mas numa frase composta de não 20, mas de agora 200 palavras. Nesse caso, perceba que essa palavra ela vai receber mais importância no primeiro caso do que no segundo, mesmo que em ambos os casos a frequência dela seja 8. Mas como o tamanho da frase, do texto, no primeiro caso é menor, 20, ela acaba tendo mais importância, nesse caso, do que nessa frase maior, porque ela acaba tendo que competir mais com vários outros termos. Então o que o DF faz é resolver esse problema. Ele veja que aí há um desequilíbrio. A gente tem a mesma frase, a gente tem a mesma palavra, a mesma frequência, mas a sentença tem tamanho diferente. E acaba que ele recebe mais importância na primeira do que na segunda, quando na verdade essa palavra pode ter muito mais importância na segunda do que na primeira. E o TF-DF vai resolver esse conflito mantendo um equilíbrio. Inverse Document Frequency, a frequência inversa do documento. Então, enquanto a frequência do termo captura a importância de uma palavra, numa sentença, numa frase, num documento específico, a frequência inversa do documento vai medir a relevância dessa mesma palavra em todos os documentos onde ela aparece, não apenas em um documento específico, mas ela vai relacionar a importância daquela palavra em um documento específico com todos os outros documentos onde ela aparece. Em outras palavras, ele vai medir o quão rara essa palavra será, considerando o conjunto de dados inteiro, não apenas um documento que você selecionou. Então, uma palavra aparecendo muito em todos os documentos não terá a mesma utilidade para o algoritmo de classificação do que teria uma palavra mais rara. Então, considere também que uma palavra aparecendo muito em todos os documentos, ela não terá a mesma utilidade para um algoritmo de machine learning, de classificação, do que teria, por exemplo, uma palavra mais rara, considerando essa metodologia TF-DF. Então, os valores presentes numa matriz TF-DF, que é isso, quando a gente gera a representação textual numa matriz TF-DF, esses valores, que já são as informações textuais convertidas em número, vão refletir essas diferentes importâncias das palavras, sendo que as palavras mais raras, ou seja, aquelas que não estão em tão evidência, elas terão valores maiores do que aquelas que estão mais frequentes, equilibrando aí o jogo. Para chegar numa matriz dessa, a seguinte equação é considerada. Então nessa matriz, cada linha é uma frase, cada coluna é uma palavra específica de cada frase. Então, nas linhas você tem frases, nas colunas você tem as palavras dessas frases. Digamos que você queira calcular o TF-DF, a importância, digamos, de uma palavra específica. Então você vai lá no índice específico dessa matriz, o TF-DF de uma palavra de índice J numa frase I é o mesmo que a frequência desse termo, a frequência daquela palavra nesse documento, vezes o logaritmo do número total de documentos dividido pelo número de documentos contendo essa palavra. Então, desse modo, é calculado o TF-DF de cada palavra do seu conjunto de dados. Na próxima aula, veremos como usar o scikit-learn para gerar matrizes TF-DF de textos que possam ser utilizadas por modelos de machine learning para classificação de textos. Então, nos vemos na próxima aula.